Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente. Como já sabe, meu nome é Judete Soares Fonseca. Estamos trabalhando a disciplina Gestão Educacional no Campo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e postarem no fórum. Para que tenhamos bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante a leitura sobre a temática. Vamos começar? Como pontuado nas aulas anteriores, a disciplina Gestão Educacional no Campo tem por objetivo geral compreender como se configuram as teorias da administração e inspeção aplicadas à educação, assim como a gestão dos sistemas educacionais e suas implicações na formação cidadã. Nessa quarta e última aula, o enfoque é a contribuição da escola na formação humana. A aula foi elaborada com base no material disponível na sala, de fácil leitura, pois extremamente didático. Todo estudante apresenta bagagem cultural, por mais novo que ingresse na escola. Em vários casos, inicia-se um choque de cultura, valores morais, éticos, mais pelo comportamento dos pais do que pelas próprias crianças. Assim, é importante que a gestão escolar, juntamente com os professores e demais funcionários, respeite o posicionamento dos pais no que se refere à educação dos filhos. O saber e sua cultura dos estudantes também devem ser reconhecidos e levados em consideração. De acordo com o Brasil 2004, página 3, a cultura, o saber e o patrimônio cultural da comunidade são partes integrantes e indispensáveis no currículo de uma escola, que contribui para a formação humana das crianças, adolescentes e jovens. Por outro lado, cabe aos pais também respeitar as normas da escola, incluindo colaborando na elaboração das mesmas, Neste contexto, o Conselho Escolar é o espaço que todos os segmentos da comunidade escolar e da comunidade local têm para discutir e encaminhar as ações que asseguram as condições necessárias à aprendizagem na escola, para que as crianças, adolescentes e jovens possam ser cidadãos que participem plenamente da vida social. A escola é uma instituição especializada da sociedade que oferece oportunidades educacionais, que garanta a educação básica de qualidade para todos. A prática educativa escolar tem a função de contribuir para que cada um dos estudantes amplie seu conhecimento e a capacidade de descobrir, criar, questionar, criticar e transformar a realidade. Ampliar sua capacidade de viver e de alegrar e de trabalhar com os outros na corresponsabilidade sociopolítica e cidadã, e que torne maior sua sensibilidade para encontrar sentido na realidade, nas relações e nas coisas, contribuindo para a construção de uma nova sociabilidade humana, fundada nas relações sociais de colaboração, corresponsabilidade e solidariedade. Podemos, então, avaliar o quanto o respeito e o cultivo das diferenças são fundamentais na educação das pessoas. Para que a escola ofereça essa contribuição, é preciso respeitar a história de vida das crianças, seu conhecimento, sua sensibilidade, seus valores, produzindo na convivência cotidiana da comunidade escolar. A criança não é um recipiente no qual se despejam coisas. A criança é um sujeito, ela produz conhecimento, ela constrói, ela tem uma fala. Cada um expressa o que pensa de acordo com o seu jeito. Se aprender fosse imitar ou repetir o que é ensinado, falaríamos todos do mesmo jeito. Nossas risadas seriam iguais, nosso jeito de caminhar, de olhar, de sorrir, enfim, tudo seria igual. Cada pessoa é diferente. E é na diferença que está a originalidade, o sentido e a riqueza de ser gente. A singularidade de cada pessoa é facilmente percebida se olharmos a fisionomia das pessoas. Os sorrisos, os olhares, as expressões das pessoas são diferentes. A fisionomia de uma criança, de um adolescente, de um homem ou de uma mulher é um rosto e nenhum rosto é igual a outro. Não somos diferentes apenas nas expressões faciais, no jeito de falar e de ser, mas até nos rostos e corpos são diferentes uns dos outros. Por isso, se diz que as pessoas são educadas e os animais são treinados, adestrados, domesticados. Para treinar ou domesticar, ensina-se e impõe-se o que se quer. Treinar o animal até que ele faça o que se deseja.
Trata-se de adaptar, adequar ou integrar o outro a um padrão ou objetivo. A formação de uma criança não cabe dentro de adaptação ou de treinamento. É preciso condições para educar as pessoas. O comportamento das pessoas não é pré-determinante, inatamente. As pessoas, quando agem no seu dia a dia, não se repetem, são originais, são diferentes. A educação é a formação humana que transcende o que pode ser obtido por treinamento, domesticação ou adaptação. Para educar, os meios, os procedimentos e as oportunidades de aprender são diferentes daqueles usados para treinar. A escola não existe para treinar ou adaptar as crianças. A função da escola é garantir educação aos educandos, contribuindo para que os tornem sujeitos, isto é, autores e senhores de suas vidas. Isso significa criar oportunidade para que eles decifrem, pensem, tornem-se livres e responsáveis, autônomos e emancipados. Para que as crianças se tornem autônomas, livres, responsáveis, emancipadas, elas precisam se apropriar e incorporar a cultura da comunidade onde vivem e, ao mesmo tempo, desenvolver condições pessoais e subjetivas para intervir originalmente no mundo, na construção da história, na melhoria das condições de vida. A existência humana é historicamente produzida, isto é, nós somos produto das relações vividas. Essas relações constituem as mais diversas formas de encontro e conflito entre nossa base biológica, nosso corpo e nosso mundo, a sociedade na qual estamos inseridos. Relacionamos-nos com as coisas, com os outros e até mesmo com nós mesmos. Muitas das relações dependem da nossa decisão, outras são estabelecidas e nós somos envolvidos nelas. Os profissionais que atuam na educação escolar devem estar cientes disso e também necessitam de suporte para desenvolver suas atividades, principalmente os docentes, que lidam mais tempo com os estudantes. A cada momento de nossas vidas somos resultados provisórios da nossa construção histórica, produzido nas relações que tivemos com a natureza, com os outros e com nós mesmos. Este resultado é provisório porque somos incompletos, inacabados, estamos em permanente construção. Amanhã seremos mais gente do que somos hoje, como hoje somos mais gente do que éramos no passado, dos nossos próprios dias anteriores. Aprende-se construindo e reconstruindo saberes. Em cada momento de nossa vida estamos aprendendo com os outros ou com nós mesmos. O entorno social, a comunidade, a família, os parentes, os amigos e os vizinhos e os espaços em que estamos situados, o bairro, a cidade, a região, o país, o mundo, tem estreita relação com a nossa produção humana. Neste contexto, a escola é a instituição especializada e indispensável para impulsionar essa produção humana. No entanto, é preciso realçar que, numa sociedade contraditória, com interesses opostos em jogo, a sociedade tende a reforçar os interesses de grupos que detêm maior poder na sociedade. Por isso, é indispensável que todos que integram a escola, em especial o conselho escolar, permaneçam atentos e vigilantes, para evitar que a escola contribua para reforçar as condições e práticas que ajudam a manter a injustiça e as desigualdades sociais. Somos dessa forma? Somente dessa forma, a escola evitará a prática que discrimina o saber do estudante e a cultura da comunidade. Portanto, para que a escola cumpra a sua função de criar as condições para a aprendizagem do estudante, sua prática deve contribuir, antes de tudo, para a emancipação das pessoas. Quantas crianças abandonam a escola devido à discriminação? Além da quantidade de jovens que atuam de forma violenta com professores, supervisores e colegas, por muito tempo assistimos noticiários de jovens atuando com extrema violência nos Estados Unidos. Contudo, já temos muitos casos nas escolas do Brasil, com elevado número, inclusive, de mortos. Casos de violência nas escolas do Brasil têm se tornado rotineiros, sendo que não é um problema a ser resolvido apenas pela gestão escolar. É necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar, com a participação direta ou indireta dos governantes e de todas as esferas.
É evidente que a escola precisa se organizar de forma adequada, com o propósito de construir um espaço favorável à plena formação do estudante. Alguns estudos têm demonstrado que vários e importantes fatores podem fazer a diferença. Tomamos como exemplo alguns dos estados de uma pesquisa realizada pelo pesquisador Kassum, 2002, sobre escolas bem-sucedidas em países da América Latina, que põe em relevo alguns desses fatores. Esse pesquisador aponta 10 características de uma escola que podem favorecer a aprendizagem. Primeiro, conta-se com prédios adequados. Segundo, dispõe-se de materiais didáticos com uma quantidade suficiente de livros e recursos na biblioteca. Terceiro, a autonomia na gestão. Quarto, os docentes têm uma formação inicial pós-médio. 5. Há poucos estudantes por professor na sala de aula. 6. Os docentes têm autonomia profissional e assumem a responsabilidade pelo êxito ou fracasso dos estudantes. 7. Pratica-se a avaliação de forma sistemática. 8. Não há nenhum tipo de segregação. 9. Os pais se envolvem com todas as atividades da comunidade escolar. E, por fim, o ambiente emocional é favorável à aprendizagem. É evidente que tais características em países como o Brasil só poderão decorrer de políticas definidas e implementadas em nível macro e de políticas direcionadas à melhoria das escolas. Contudo, o reconhecimento, o conhecimento desses fatores certamente constitui mais um estímulo para impulsionar a caminhada na direção à organização da escola de boa qualidade. Como todos sabemos no Brasil, em quase todos os governos, há contingenciamento de verbas para a educação. É importante destacar que o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases 96 dispõe que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Já o artigo 23 da mesma lei fornece amparo legal para que a escola se organize de forma variada, desde que sejam observadas as normas curriculares e os demais dispositivos da legislação. Cabe, assim, aos sistemas de ensino delimitar a forma de organização das escolas, como preceito os vários dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. A escola cabe, no âmbito do projeto político-pedagógico, explicitar as formas de organização que adota e que deverão constar no regimento escolar. No processo de organização da escola, todos os segmentos escolares têm funções a desempenhar. As funções não são isoladas, cada função só faz sentido se for no coletivo. O conselho escolar, além de possuir a função de zelar pela aprendizagem, também é instância garantidora do coletivo escolar, do compartimentamento. No cumprimento de sua função, o conselho escolar tem o papel de estimular a presença indispensável da cultura da comunidade, do povo, da vida cotidiana das crianças e dos jovens, no projeto do trabalho pedagógico escolar. Se a escola não trabalhar o saber, não integrar no seu currículo o patrimônio cultural da comunidade, ela não estará cumprindo sua função. A criança, o adolescente e o jovem não ampliarão plenamente a sua aprendizagem. No máximo, passarão por um processo que predominam símbolos, conteúdos decisivos uns para os outros. Nessa perspectiva, o processo é muito mais do que treinamento, adequação, adereçamento ou domesticação. Em detrimento do processo, é uma educação emancipadora. A escola que apenas dissemina informação não integra o saber e a cultura da comunidade. É uma escola discriminatória porque nega a educação, limitando as suas possibilidades. Vamos ver como ocorre na prática essa limitação e faz a própria escola um lugar de exclusão e cultural, exclusão social e cultural. Apesar de toda dedicação, empenho e vontade de ensinar e aprender, nessa prática excludente acontece a negação da educação que emancipa e transforma. Uma escola que contribui para a aprendizagem, formação, cidadania crítica e participativa, ela deve ser organizada, adequar conforme a demanda, sem deixar de seguir a legislação. Por exemplo, os calendários escolares devem admitir o planejamento de atividades letivas
em período independente do ano civil. Recomenda sempre que possível o atendimento das condições de ordem climática, econômica, festivas e outros que justifiquem a medida, sem redução da carga horária de 800 horas anuais. Esse dispositivo visa beneficiar de modo especial a educação que ocorre no campo. Na escola, pode ocorrer a pedagogia da discriminação. É preciso respeitar e cultivar as diferenças para que as pessoas possam decidir, pensar e tornar-se livres e responsáveis. Os seres humanos são diferentes dos outros. Seu comportamento é algo construído, elaborado e dinâmico. Quanto ao saber, a cultura dos estudantes são desrespeitadas, nega-se essas origens éticas, sociais. Assim, há um desrespeito, uma discriminação, e isso só gera mesmo uma falta de aprendizagem. Deixa-se margem para a imposição de uma verdade como única, impondo a uniformidade. Com não respeito, ocorrem vários problemas, dentre os quais o sentimento de desmotivação, as dificuldades de aprendizagem, a exclusão. A negação do saber do estudante na relação pedagógica provoca a evasão escolar por falta de estímulo, porque quando não há valorização da cultura e do cidadão, ele se sente excluído. Nega-se a condição de autonomia, a construção de uma cultura participativa. Quando a escola não reconhece, não respeita e não valoriza o saber do estudante, acontece a exclusão, porque se nega a identidade do estudante, o seu direito de se fazer como sujeito constituinte socialmente. A intervenção educativa da escola só faz sentido se de fato contribuir para a formação das pessoas, dos estudantes. Caso não se preste atenção às diferenças e não se integre ao processo pedagógico, o saber que as crianças, adolescentes e jovens têm em sua vida e sua cultura, a escola poderá contribuir para ampliar o conhecimento e intervir significativamente na educação das pessoas. Pode até tornar-se um lugar de negação da educação. A organização de classes em turmas está prevista na LDB. A legislação dispõe ainda que as classes ou turmas poderão ser organizadas independente de sedes ou períodos, para agrupamento de estudantes com nível de equivalência de adiantamento de matéria, o ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes curriculares. Conforme o artigo 24, muitas escolas atualmente no país adotam a organização em ciclos escolares ou ciclos de aprendizagem. Assim o fizeram por considerar que a matriz curricular por seriação anual da educação escolar está impregnada de uma logística produtiva que legitima e fragmenta a desarticulação do currículo. As escolas e sistemas de ensino entenderam que, ao introduzir essa nova matriz curricular, estariam concorrendo para o estabelecimento de uma nova lógica de pensar a escola e o currículo, a exemplo da opção feita pela Secretaria de Educação do município de Recife, em Pernambuco, cuja proposta de organização e princípios que podem ser adotados em todas as escolas. O princípio de igualdade preconiza a possibilidade de acesso ao conhecimento científico, cultural e socialmente construído pela humanidade, para todos, possibilitando ainda as diferentes formas, tempos e espaços de aprendizagem. A ótica do direito ao conhecimento garante ao estudante a permanência na escola sem sua promoção escolar, com a condição necessária de seu desenvolvimento. O princípio do reconhecimento das diferenças parte da compreensão das possibilidades distintas de cada pessoa, entendendo que cada um é cultura e cognitivamente para aprender os processos relacionados à construção do conhecimento. Não é a mesma para cada um, sendo então respeitando as suas diferenças. Se a heterogeneidade marca a espécie humana, a cada pessoa é espécie única, cada pessoa é espécie única e complexa. Assim também é o processo de aprendizagem, considerando diferentes ritmos e processos particulares de convivência. O princípio da integralidade estabelece a ruptura com a padronização, a seriação, a fragmentação do conhecimento e define ações objetivas que priorizam a organização do trabalho em situações de aprendizagem, verificando sistematicamente a construção e a progressão da aprendizagem do estudante. A lógica do ciclo contempla o processo contínuo, dinâmico, dialético e dialógico, marcado por conflitos, posicionamentos e exigências do ponto de vista das relações ensino-aprendizagem, realidade social,
sofisticando a aprendizagem em situações complexas, diversificadas e interativas. Essa perspectiva, defendida pela pedagogia progressista, redimensiona o tempo escolar, a reorganização do trabalho pedagógico e a relação pedagógica, antes aprisionada pelas grades da escola e pelo sistema seriado. Já o princípio da autonomia capacita o sujeito à reflexão, ao debate, à tomada de decisão de acordo com os interesses, necessidades e motivações próprias, sem, no entanto, compartilhar de uma lógica de referência individualizada. A autonomia é entendida no sentido democrático e efetivo para além do que é particularmente pensado e desejado, com prioridades baseadas em critérios de escolha que consideram o que é importante para o sujeito e, ao mesmo tempo, o que é relevante para a coletividade. Esse princípio exige uma prática pedagógica que exercita a solidariedade e efetiva a cultura tomada de decisões coletivas, fortalecendo a dimensão democrática do ato educativo. Uma parábola sobre a aptidão inapta e a inaptidão apta, das páginas 27 e 28 do material disponível na sala, nomeado de Educação, Direito e Cidadania em seguida. Leia essa parábola e depois você pode refletir, né? Em que sociedade vivemos? Qual é a sociedade que estamos aí vivendo? Como que se organiza essa sociedade através dessa parábola? Dados oficiais sobre educação apontam problemas muito sérios, tanto quantitativos quanto qualitativos, né? Referente à não presença da matrícula e à não progressão das crianças, adolescentes e jovens nas escolas. E já os qualitativos, o baixo desempenho na educação escolar. De um lado, nega-se a educação ao cidadão pelo não acesso. Ainda há muitas crianças sem acesso à educação básica. O número de brasileiros que não frequentam a escola em idade de educação obrigatória é significativo. Os dados revelam a precariedade das condições objetivas de muitas e denunciam, inclusive, a situação de trabalho infantil. De outro lado, nega-se a educação ao cidadão quando os estudantes não aprendem, quando são reprovados ou retirados da mesma série, ou retidos na mesma série. Nega-se a educação ao cidadão quando promove automaticamente, quando os estudantes avançam na escola para as séries seguintes sem que tenham aprendido. A escola só faz sentido como espaço de formação humana, de aprendizagem, quando a aprendizagem é significativa. A negação da educação ao cidadão agrava ainda mais quando os estudantes aprendem a progredir, que não é relevante e significativo para a sua formação humana. Quando o estudante, nesse sentido, é aprovado, mas ele não sabe exatamente os conteúdos, ele não tem uma formação. Há, inclusive, preconceitos éticos, raciais, religiosos e de classe que criam discriminações, favorecendo a alguns e desfavorecendo a muitos. Essa discriminação, por suas vezes, vai além da distribuição desigual das oportunidades educacionais. Chega-se a produzir grupos socialmente marginalizados. Essa separação entre excluídos e incluídos aumenta a divisão social, uma vez que um excluído é posto totalmente à margem, nem é explorado, dominado e oprimido a ele. Tudo isso pode ser a raiz dos altos índices de violência registrados nas sociedades atuais. A escola, com a vigilância e o apoio responsável do conselho escolar, é um dos espaços e uma das instituições sociais que podem ser criadas oportunidades de aprendizagem emancipadora, rompendo com essa pedagogia da exclusão. Na história do reforço e do engessamento da desigualdade social, podemos ver que não respeitar e não integrar as diferenças da educação escolar limita ou impede a realização do encontro fecundo entre saberes diferentes e acaba por confirmar e aprofundar a discriminação, as desigualdades existentes e a exclusão social. O país, logo, deixa de ser uma nação de jovens e passa a ser uma nação de idosos. Detalhe, parte desses idosos serão analfabetos, portanto, acirramento dos velhos problemas e surgimento de outros. Encerra-se essa videoaula pontuando que o fórum dessa semana trata da 8ª meta do Plano Nacional de Educação, no âmbito do percentual de população
18 a 29 anos, residente no campo, com menos de 12 anos de escolaridade, com a idade mínima para concluir ensino básico no Brasil. Entretanto, no site poderá identificar vários outros indicadores de educação importantes para a formação. Então, você pode, além desse, olhar outros indicadores. Muito obrigada. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem.